Fala aí, primeiro ano, beleza? Continuando a nossa frente B, nós vamos começar o capítulo 4, desenvolvimento da tabela periódica no decorrer da história. Pega o seu material na página 153 e me acompanha. Bom, em 1718, o físico francês Geoffroy, ele organizou uma tabela com símbolos e agrupou os elementos de acordo com as suas afinidades. Porém, não tinha vários detalhes microscópicos, até porque não se conhecia na época, né? Bom, em 1789, o francês Lavoisier, no seu livro Tratado Elementar da Química, ele propôs a seguinte separação: elementos metálicos, elementos não metálicos, sais terrosos e elementos do corpo. Hoje em dia sabemos que essa classificação não tem só elementos, que os sais, como vocês já estudaram, são compostos da união de elementos. Porém, isso ajudou muito até a tabela periódica que nós usamos hoje. Bom, no início do século XIX, John Dalton, aquele mesmo do modelo atômico de Dalton, ele propôs também uma organização dos elementos conhecidos na época. O que ele fez? Ele pegou os símbolos que se usavam na época e organizou uma tabela utilizando as massas desses elementos, colocou em ordem crescente de massas. Já em 1829, o químico alemão Dobereiner, ele começou a agrupar os elementos em tríades, elementos esses com características semelhantes. Ficou conhecido isso como as tríades de Dobereiner. Vamos ver na sequência o que ele pensou. Eu peguei aqui, cloro, bromo e o iodo. Hoje em dia sabemos que esses três elementos fazem parte do grupo 17 da tabela periódica. Só que ele agrupou os três por afinidade, tinham características semelhantes. Esses valores que estão circulados são os valores de massa que nós temos na tabela. Então, se eu pegar o cloro que tem a menor massa e o iodo que tem a maior massa, somando os dois valores, vou chegar aqui, 162,5. Dividindo por 2, eu vou ter 81,25. Esse valor ele é próximo ao valor da massa do bromo, que é 80. Então foi assim que o Sr. Dobereiner conseguiu agrupar as tríades na época. Isso foi interessante, fez um certo sucesso na época, porém não conseguia agrupar todos os elementos. Então por isso surgiram outros agrupamentos posteriores. O geólogo francês Jean Courtois elaborou o que é conhecido como parafuso telúrico. O que ele pensou? Ele organizou os elementos que se conheciam de acordo com as suas propriedades, usando linhas helicoidais, sendo que essas linhas lembram as linhas de um parafuso mesmo, por isso que chamou o modelo de parafuso telúrico. Se vocês olharem bem aqui, depois observarem na tabela atual, eu tenho aqui o boro, o alumínio na primeira sequência, depois o berílio, o magnésio e o cálcio, depois o lítio, o sódio e o potássio. Ele conseguiu organizar isso muito parecido com o que nós temos hoje. O único detalhe é que, do mesmo jeito que o Dobereiner, isso ele só conseguiu explicar para elementos com massas pequenas. Elementos com massas grandes já não dava certo de acordo com essa classificação. Por isso que também ele teve um sucesso parcial. Tá ok? Em 1964, surgiu a lei das oitavas de Newlands, que era um químico britânico. O que ele se baseou? Nas 7 notas musicais. Mas, professor, por que chama a lei de oitavas, então? Muito simples. Se você pegar a sequência do, ré, mi, fá, sol, lá, si, se eu for repetir a próxima nota vai ser um dó, que corresponde à primeira que eu falei. Isso a gente chama na música de uma oitava acima, por isso que ficou conhecido como lei das oitavas. E analisando essa tabela que ele fez, algumas coisas até hoje são agrupadas conforme a classificação dele, só que começou a ter alguns problemas. Por exemplo, vamos analisar as duas últimas colunas, onde está embaixo da nota Lá. Eu tenho aqui, nitrogênio, o fósforo e o manganês. O nitrogênio ele é gás, a temperatura ambiente, o fósforo é um sólido que vocês conhecem, e o manganês é um metal. Características completamente contrárias.
Nota-se a mesma coisa. Ó. Eu tenho oxigênio, enxofre e ferro. Oxigênio e enxofre são não metais, um é gás, o outro é sólido a temperatura ambiente, e o ferro é um metal. Então, com isso, começou a ter críticas e isso aqui caiu em descrédito. Por isso surgiu a próxima organização. Bom, em 1869, o russo Mendeleev ele organizou todos os elementos conhecidos na época, com seus símbolos, em cartões e propôs uma tabela, ainda seguindo a sequência de massas atômicas, ordem crescente de massas. Só que o grande mérito dele foi o seguinte: ele conseguiu prever que alguns elementos não conhecidos na época seriam descobertos. Então ele deixou algumas interrogações nessa tabela. No final do vídeo eu vou mandar todas essas imagens para vocês, vocês vão observar, tá ok? Então esse Mendeleev ele realmente foi muito importante para a tabela que a gente conhece hoje. Bom, em 1913, o britânico Moseley ele resolveu o problema da tabela de Mendeleev, porque já se conhecia o número atômico na época, e ele fez o quê? Ao invés de ter a sequência de massas atômicas crescentes, ele mudou, ele começou a colocar em ordem crescente de número atômico. Com isso, o problema foi resolvido. Então, a tabela que nós conhecemos hoje é justamente essa adaptação que Moseley fez a de Mendeleev e que nós vamos ver depois no próximo capítulo, tá ok? Bom, então dei uma lida da página 153 até a 157, depois vocês resolvam os exercícios da página 160, tá ok? Qualquer dúvida é só me chamar no grupo e até a próxima aula. Abraço a todos.